então o rascunho número 13, que é um exercício de análise combinatória e cujo enunciado diz-nos o seguinte: de um grupo de 8 homens e 6 mulheres, quantas comissões de 6 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 4 homens e 2 mulheres ou 4 mulheres e 2 homens? Portanto, o que o problema nos diz é o seguinte: existe um grupo de 8 homens e de 6 mulheres, queremos formar comissões de 6 pessoas com estes dois formatos. Isto é, o primeiro formato será comissões de 4 homens e 2 mulheres, e o segundo formato será comissões de 2 homens e 4 mulheres. Portanto, já sabemos os formatos, não sabemos quantas comissões é que cada uma se pode formar. É isso que vamos calcular. Vamos resolver este problema por dois métodos. O primeiro método será o princípio fundamental da contagem, o PFC, e o segundo será utilizando os conceitos de permutações, combinações e arranjos. Neste caso, será combinações, porque na constituição de comissões não nos interessa a ordem das pessoas, interessa que pessoas é que fazem parte da comissão. Portanto, pelo primeiro método, nós vamos ter o primeiro caso, o primeiro formato de comissão, que são 4 homens e 2 mulheres. De 8 homens, quantas hipóteses é que temos para escolher o primeiro homem? Temos 8 homens para escolher, temos 8 hipóteses. Na seleção do segundo homem, já só vamos ter 7 hipóteses, não é? Porque já foi selecionado o primeiro homem, ali já existem só 7. E na terceira existe só 6 e depois só 5. Em termos de mulheres, temos 6 possibilidades para a escolha da primeira mulher. Na segunda, como já foi selecionada uma, só temos 5, serão 5 possibilidades. Portanto, será 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e 6 vezes 5. Simplesmente temos que dividir isto por 4 fatorial e esta por 2 fatorial para desprezar a ordem de seleção. E vamos já ver o porquê e como se despreza a ordem de seleção de pessoas no princípio fundamental da contagem. Para isso vamos considerar um exemplo muito mais simples. Vamos considerar um grupo de 3 mulheres A, B e C. Vamos supor que queremos selecionar 2 dessas 3 mulheres. Né? Temos 3 mulheres, A, B e C, queremos selecionar só apenas 2. Para selecionar a primeira, quantas possibilidades nós temos? Temos 3 mulheres, temos 3 possibilidades. Para selecionar a segunda, quantas possibilidades é que nós temos? Já vamos ter 2, porque uma delas já não existe aqui. Portanto, será 3 vezes 2. Mas temos que dividir por 2 fatorial. Porquê? Para desprezar a ordem destas duas. Vamos ver concretamente o que queremos dizer com isto. Quais são as combinações possíveis da seleção das duas mulheres? Podemos selecionar a primeira mulher A, mulher B, mulher A, mulher C, ou mulher B e mulher C. Ou podemos selecionar o inverso. O B e o A, o C e o A, o B e o A, o C e o A, que é o inverso, e o C e o B, que é o inverso. Mas em termos de comissões, tanto faz ter a mulher A e B, como ter a mulher B e A. O que interessa é a Constituição. Portanto, significa que a ordem aqui tem que ser desprezada, porque não interessa. Portanto, nós vamos ter que dividir. Como se estamos a selecionar 2 mulheres, nós temos que desprezar a combinação da permuta dessas 2 mulheres. Por isso é que dividimos por 2 fatorial. Se fosse seleção de, vamos supor, 10 mulheres e quiséssemos selecionar 5, nós teríamos que dividir por 5 fatorial, porque estavam a aparecer aqui 5 mulheres e nós queríamos desprezar a permuta entre essas 5. Portanto, em termos gerais, no princípio fundamental da contagem, se quisermos desprezar a ordem, na seleção de K elementos de N, é dividir sempre por K. Né? Neste caso, o nosso K é 2, né? Por isso é que se divide por 2. No segundo caso, temos comissões de 2 homens e 4 mulheres. Quantas hipóteses temos para escolher o primeiro homem? Temos 8. Né? Temos 8 hipóteses. No segundo, já vamos só ter 7. Portanto, é 8 vezes 7. E divide-se por 2 fatorial para desprezar a ordem entre estes dois. Nas mulheres, vamos ter 6 hipóteses para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira e 3 para a quarta. E dividimos por 4 fatorial porquê? Para desprezar a ordem destas 4. Fazendo as contas, temos 420. Somando a quantidade dos dois formatos, chegamos a um total de comissões de 1470. Resolvendo agora o problema pelo método número 2, que
vamos optar pelas combinações. Porquê? Porque as combinações não têm em conta a ordem, é desprezada a ordem dos elementos. E nós aqui vamos ter o quê? Nós queremos selecionar 4 homens de 8. Portanto, vamos ter combinações de 8, 4 a 4. E aqui queremos selecionar de 6 mulheres, queremos selecionar 2. Portanto, vamos ter combinações de 6, 2 a 2. Fazendo as contas, nós não vamos aqui, tendo em conta esta fórmula, combinações de 8, 4 a 4 é 70, combinações de 6, 2 a 2 é 15, dá 1050. No segundo caso, nós temos combinações de 8 homens, 2 a 2, vamos formar grupos de 2 a 2 de 8 homens, vamos ter 28 possibilidades, e depois vamos formar grupos de 6 mulheres, formamos grupos de 4 a 4, que são mais 15 possibilidades. Multiplicando as duas dá 420. Somando com 1050 dá as mesmas 1470, o mesmo valor da primeira metodologia.